fire. Inspiração, amém, amém. Obrigadão por tudo. Agora é muito trabalho com a gente. Bom dia, irmãos. Cadê o resto? Olha, hoje eu contei umas 10 famílias que entre eu e a Vanessa foram avisando que nem eu ia estar, né? Aí as desculpas são várias, mas eu sei porque o feriado está aí, então tá tudo bem. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. É um texto que eu já preguei aqui várias vezes, então eu não vou ler o texto todo. Eu vou ler apenas o versículo 17 e o versículo 18. Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18. Amém, irmãos? Diz assim, ó. E, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão o suficiente e de sobra? E eu aqui pereço de fome. Me levantarei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus servidores. Hoje, o que Deus colocou no meu coração, desde, eu acho que de quinta para cá, por que é tão difícil voltar para Deus? Por que é tão difícil uma pessoa que se afastou de Deus voltar para Jesus? Eu não sei quem aqui já teve essa experiência de estar desviado, de estar afastada, de estar longe de Deus. Eu não estou falando da pessoa que é ímpia, eu estou dizendo da pessoa que já foi de Deus, já serviu ao Senhor, mas por algum motivo, como diz o professor Girafales, causa, motivo, razão ou circunstância, é o professor Girafales que fala assim, se afastou de Deus. E hoje eu queria tratar isso com você, porque é tão difícil voltar. Os desviados e aqueles que, estando na igreja, vivem como desviados. Em Lucas 11, eu sei que eu li Lucas 15, mas se você voltar uma ou duas páginas, no capítulo 11, Jesus diz que quando uma pessoa se afasta, ela se torna uma casa varrida, limpa, não no sentido espiritual, mas limpa no sentido de não ter mais ninguém ali quando a pessoa vai se afastando de Jesus. E depois dessa fase, Jesus disse que se torna muito difícil essa pessoa voltar, porque até espiritualmente ele fala de 7 outros espíritos piores do que o que afligiam aquela pessoa, que habitam nela e deixando com que o último estado da pessoa seja pior do que o primeiro, né? Então isso deixa a batalha muito mais difícil de ser vencida. Se você tem em casa um filho, uma filha, um pai, uma mãe, alguém que é afastado da fé, você sabe do que eu estou falando. E se você já viveu afastado da fé, você também sabe do que eu estou falando. As desculpas são muitas. Os pastores são os culpados, os escândalos que aparecem na mídia, a falta de respeito com que a pessoa acha que foi tratada, ela achava que devia ser tratada melhor, ou a falta de cuidado, ou a falta de estrutura na igreja. Eu saí da igreja porque ela não tinha lugar para as crianças. Enfim, as desculpas são muitas, né? Uma decepção com alguém da igreja, não necessariamente com a liderança, mas eu vejo muito acontecer quando duas pessoas chegam e falam assim: pastor, estamos namorando, vamos nos casar. Eu já começo com essa cabeça: meu Deus, por um lado é bom,
mas por outro lado, pode ser que se separe no meio do namoro, aí pronto, aí um já sai da igreja, o outro e tal, ou então, pastor, eu e fulano aqui, agora nós somos sócios, vamos abrir uma empresa de não sei o quê, eu já fico falando, meu Deus, ninguém me pergunta nada, só chega quando é ruim, entendeu? Só quando dá ruim mesmo, e um está querendo matar o outro irmão, está querendo esganar o outro, e as esposas já não conversam e tal. Então, as desculpas são muitas, sabe? É uma enfermidade que não foi curada, uma perda irreparável, né? A pessoa veio para a igreja e ela aceitou a Jesus, e ninguém passou avisando que as nossas mães, nossos pais, nossos avós morrem, nossos filhos adoecem, nossos carros batem, mas a pessoa veio achando que não sou crente agora, então nada mais pode me deter, e meu pai, meu avô, minha avó, meu cachorro, meu papagaio, todo mundo vai viver ad eternum a partir de então, e quando não é, a pessoa descobre que a realidade não é essa, que nós perdemos entes que amamos, que nós, às vezes, tem aí diagnósticos difíceis de lidar dentro da família, então a pessoa abandona a fé. Então, as desculpas são muitas, são infinitas, para que você diga, em outras palavras, eu não sirvo mais a Deus. Mas as desculpas para você dizer isso são muitas, e a culpa nunca é sua, a culpa nunca é minha, a culpa nunca é nossa. E lendo a Bíblia, eu tive uma percepção que gostaria de compartilhar com você hoje aqui, com você que está aqui na igreja. Estamos num feriado prolongado aí, e eu sei que muitos estão viajando, outros estão, enfim, mas você que está aqui sentado comigo agora, e para quem está assistindo no ao vivo, aqui não sei quantas pessoas tem, e também para você que chega depois, né? Os nossos cultos têm uma média de 100, 200 pessoas no ao vivo, lá na internet, mas depois só para 1.000 e pouco no mesmo dia. Então, tem muita gente que vem depois. Então, eu gostaria de compartilhar com você que está ouvindo esse sermão, essa pregação do Evangelho. E a primeira coisa que eu queria deixar claro, que eu queria compartilhar dessa percepção, por que é tão difícil voltar, é que a primeira libertação começa no coração de Deus, mas a segunda, ela precisa começar no coração do pródigo. O primeiro trabalho é de Deus, o segundo não é mais de Deus. A teologia, ela tem várias etapas, especialmente na patrística da igreja. Quando você vai estudar a teologia, uma das matérias da teologia sistemática é a história da igreja. E na história da igreja, as pessoas desconhecem, a maioria dos irmãos desconhece a história da igreja. E por que é importante conhecer? Porque você vai entender como as doutrinas que nós conhecemos hoje foram formatadas. Então, por exemplo, os 7 primeiros concílios da igreja, os 7 primeiros, eu não vou lembrar aqui todos, mas tem 2 concílios como chama o nome da onde é a Turquia hoje? Antigamente era Constantinopla, né? Então, os 2 concílios de Constantinopla, o primeiro concílio de Jerusalém, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o concílio de Trento. Bom, o concílio de Trento já não é mais do 7, mas o concílio de Nicéia, enfim, todos esses concílios, eles foram importantes para definir várias questões, incluindo combater algumas heresias, né? A heresia do monofisismo, por exemplo, é uma heresia, depois vocês pesquisem aí, que foi resolvido somente no século V, no concílio da Calcedônia, que é a ideia de que Jesus ele é uma pessoa com 2 naturezas, ele é uma pessoa com uma única natureza, enfim, isso na história dos concílios a gente resolve. E por que essa história dos concílios tem a ver com o que eu estou falando aqui? É porque demorou anos para a igreja entender que o homem, ele também
ele pode atrapalhar a salvação, ele pode se perder no processo, e ele pode receber Deus no seu coração, livre e espontaneamente. Eu creio que quem abre o coração do homem é Deus, está tudo certo, mas o homem responde a essa salvação. E quem disse isso? Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, completa a frase: não endureça o seu coração. Então, para entender por que é difícil um desviado voltar, o primeiro ponto é que a primeira libertação, a conversão, começa no coração de Deus. Mas a segunda precisa começar no coração do pródigo. E a gente vai ver isso em Deuteronômio. Abre, por favor, em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 23, diz assim. Eu vou ler aqui o texto. 4, 23 de Deuteronômio. Amém, irmãos? 4, 23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Deixa eu explicar aqui, antes de continuar a leitura. Deus, ele está falando para o povo que saiu do Egito, a libertação que Deus operou. Ele tirou o povo do Egito, colocou no Sinai, e eles ficaram no Sinai por 40 anos. E o Deuteronômio é a véspera da entrada em Canaã. Tipo assim, Deus está dizendo assim: eu libertei vocês, isso é de graça, não custou nada, não perguntei nada a ninguém, eu quis, eu fui lá e libertei vocês. Força do Senhor, braço forte, mão estendida. Não tem nada que eles fizeram ali para ajudar, eles só foram o alvo desse benefício. E Deus está dizendo o seguinte: agora eu vou dar para vocês a terra prometida, mas quando vocês entrarem lá, vocês vão cair. E Deus já está dizendo antes o que ia acontecer. Sabendo disso, vamos lá. Guardai-vos, que não vos esqueçais da aliança do Senhor feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu, porque o Senhor Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Pois quando gerardes filhos, e filhos dos filhos, e vos envelhecerdes nessa terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis vossos dias nela, antes sereis todos destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em números entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Lá, na dispersão, servireis outros deuses, que não são obras de mãos de homens, madeira, pedra, que não veem, que não ouvem, que não comem, que não cheiram, mas de lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a sua alma. Veja que interessante essa didática de Deus, e o que isso tem a ver com o pródigo, e o que isso tem a ver com o desviado. Deus, ele chama Moisés, envia o cara para o Egito. Lá no Egito ele endurece o coração de Faraó, tudo Deus está fazendo. Ele chama Moisés, ele envia Moisés, ele fala com Moisés, conversa com o Faraó, mas ao mesmo tempo ele endurece o coração do Faraó, e ao mesmo tempo ele envia as pragas. Depois ele tira as pessoas do Egito, ele guia as pessoas pelo deserto, coloca no pé do Monte Sinai, ele dá a rota a Moisés: vai por aqui, vai por aqui, vai por ali, para aqui, onde a nuvem parar, onde a coluna de fogo e tudo mais. Tipo assim, Deus está fazendo tudo na libertação, 100%, tudo é com Deus, tudo é com Deus, nada depende, não depende da boa vontade de Moisés, não depende de Arão, não depende de Miriam, não depende de Faraó, não depende de ninguém, tudo depende de Deus. Quem está fazendo tudo? Deus está fazendo tudo. Agora veja no versículo 25, bem escondido aí no texto, uma coisa interessante. Deus está dizendo que, nesse texto, que ele sabia que mesmo depois de ter feito tudo, sozinho, na libertação, mesmo depois de ter dado a Canaã para eles, pastor, mas eles não lutaram?
tudo bem, pensa na entrada em Canaã. Primeira cidade, Jericó. Eles rodearam Jericó, tocaram buzina, bateram palma, gritaram e o muro caiu. O muro cai com palma, e grito e buzina. Não, quem está dando Jericó? Deus. Quem está dando Canaã? Deus. Então Deus está fazendo tudo. E ele sabia que depois de tudo que ele fez, os filhos dos libertos não iriam se manter firmes. Depois de tudo, depois de todas as experiências, os testemunhos, sabe, tipo na igreja, que a gente vê os testemunhos que Deus age, que Deus fala, que Deus trata, mas ainda assim o cara vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus. Ele sabe que o Deus é verdadeiro, ele sabe que Deus fala, ele sabe que Deus cura, ele sabe que Deus trata, mas ele vai se afastando. E Deus sabia que esse pessoal que foi liberto por única e exclusivamente vontade de Deus e poder de Deus, esse pessoal iria se contaminar com a cultura cananeia. Deus sabia que chegariam a se prostrar diante de ídolos. Ele sabia que isso iria gerar uma ira nele, Deus, por causa daquela idolatria. E por causa disso, a casa ia cair e Deus ia permitir que eles seriam cativos. Agora, é interessante esse texto de Deuteronômio 4, porque aqui Deus cantou a bola 700 anos antes. Quer dizer, muito tempo antes, Deus disse assim, então eu fiz tudo sozinho, vocês estão aqui por força do meu braço, por obra das minhas mãos. Vou dar a cidade para vocês, vou dar Canaã para vocês, vou dar um nome, vocês vão ter nome, vão ter bandeira, vão ter exército, vão ter hino nacional, vão ter rei, vão ter tudo que vocês precisam. Só que mesmo assim vocês vão cair. Mesmo eu falando, não se prostre diante de outros deuses, não faça isso, não faça aquilo, não faça, mesmo assim vocês vão cair. Sabe quando a pessoa se converte e é batizada? Quem aqui é batizado nas águas? Levanta a mão. Beleza. Quem é que abriu o teu coração? Deus. Quem se revelou? Deus. Quem encheu sua alma? Deus. O que você fez? Você não fez nada. Deus é que abre o nosso coração, inclusive, para crer. E é basicamente essa mesma ideia. Você sabia que não podia beber, você sabia que não podia fumar, você sabia que não podia se drogar, você sabia que não podia mentir, sabia que não podia fazer, você sabia tudo. E Deus está dizendo assim, então, mas mesmo assim você vai cair. Mesmo assim, alguns de vocês vão cair. E se cair, e essa é a didática de Deus em Deuteronômio capítulo 4. Deus estava dizendo tudo que iria acontecer, algo como 700 anos antes de acontecer. Porque Deus sabe onde os nossos caminhos nos levarão. Deus sabe onde os nossos passos de hoje podem influenciar, como os nossos passos de hoje podem influenciar para o bem ou para o mal o que acontecerá amanhã. Por exemplo, você crê em Deus. Eu não vou falar se é crente, está firme, se você crê em Deus. Os passos que você está dando hoje são firmes em Deus? Então, Deus sabe onde esses passos vão levar você amanhã. E aqui vem a novidade. É que Deus diz lá em Deuteronômio o seguinte, é tipo assim, sabe a primeira é por conta da casa? Já ouviram essa história? A primeira é por conta da casa. Então, basicamente isso. Deus fala o seguinte, a primeira, eu faço tudo, tá? Você não sabe nada. Então, você está morto nos seus delitos e pecados, então eu vou abrir o teu coração, eu vou bater no teu coração, você vai sentir, mas isso está sendo provocado por mim. É tipo assim, a primeira libertação lá foi por conta de Deus, mas eles iam cair, e caindo se tornariam cativos, eu estou falando da Babilônia e tudo mais. Aí Deus está dizendo o seguinte, de lá do cativeiro você vai clamar, mas agora é com todo o teu coração, agora é você que tem que clamar, agora é você que tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis se vocês me buscarem com todo o teu coração. Deus está dizendo o seguinte, na primeira eu faço tudo sozinho, mas se você cair, e vai cair, é o texto aqui do Deuteronômio, então você vai ser cativo de novo.
Eu estou tirando você agora de uma experiência de escravidão que durou 400 anos. Você foi escravo por 400 anos, historicamente. E eu tirei vocês, e você está há 40 anos caminhando comigo, mas vocês vão cair. Vocês estão caminhando comigo porque não tem outra opção. Aqui é o deserto. Então você só come se chover pão do céu. Aí você come. Você só come baseado na minha provisão. Você só anda baseado na minha boa vontade. Mas quando você entrar em Canaã, e aí você vai conhecer outros deuses, você vai conhecer outras possibilidades, você vai conhecer outras estruturas, outras culturas, que são deuses falsos, possibilidades pecaminosas e estruturas anticristãs, para nós, no nosso caso. Mas você vai ser seduzido, você vai gostar, você vai gostar daquele estilo, e você vai se envolver. E se você se envolver, você vai ser cativo de novo. Eu tirei você de um cativeiro que depois você vai se envolver em outro tipo de cativeiro. Só que dessa vez, agora você tem que me buscar. Deus está dizendo o seguinte: na primeira eu faço tudo sozinho, mas se você cair, então você vai ser cativo. E para se libertar dessa vez, o clamor precisa começar no seu coração, porque você já sabe o caminho. E essa é a diferença que eu já preguei várias vezes entre o filho pródigo e a ovelha perdida e a dracma perdida. A ovelha perdida não sabe voltar. Ela quer voltar, mas ela não sabe o caminho. Precisa de ajuda. A dracma perdida nem sabe que está perdida. Precisa de ajuda. Mas o filho pródigo, ele já sabe. Ele sabe os louvores, ele sabe os clamores, ele sabe as orações, ele sabe os textos, ele conhece pelo menos a ideia. Lá em Lucas capítulo 11, que eu citei agora, quando Jesus fala do valente, do mais valente, quando o valente tranca bem armado a sua casa. Coloca aí Lucas 11, a gente está sem tela hoje, sem quem faz nada. Mas vamos lá, Lucas 11, eu não sei o versículo, tá? Mas deve ser pelo 20, 24? Não, é assim, quando o valente tranca bem armado a sua casa, é antes, 21. Quando o valente guarda, depende da versão, bem armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, deixa eu lembrar, sobrevindo, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, retira toda a armadura que confiava e reparte os seus bens. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, está certo? Anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando acha a casa vazia e adornada. Outra versão, varrida e vazia, ou varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entrando habitam ali. Ou seja, o demônio que saiu daquela pessoa quando ela se converteu, tenta voltar, tenta voltar, tenta voltar. Um dia, só que ele não consegue voltar, porque a lei de Newton, da física, meio que funciona para a vida espiritual, Os dois não funcionam exatamente, mas uma casa cheia de Deus não pode receber um demônio. Não vai funcionar, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. E aí, mas um dia esse demônio que ele é perspicaz, ele vai tentando, um dia ele chega e a casa está vazia. Não tem mais Deus nela. Não tem mais, o libertador não está só a casa vazia. E a Bíblia diz que ele volta e entra e traz outros 7 espíritos piores do que ele. É por isso que um desviado é muito difícil de você até conversar com ele das coisas de Deus. E agora essa casa está ocupada, agora essa pessoa está cativa, e Deus continua tendo poder para libertar. Porém, agora a revolução precisa acontecer no coração da pessoa. Eu estou no primeiro ponto? Estou, Meu Deus. Então, cadê? Primeiro, a primeira libertação começa no coração de Deus, mas a segunda precisa começar no coração dos pródigos. Deus está dizendo que quando você não conhecia nada, quando você não tinha Bíblia, não sabia o que era Êxodo, o que era Deuteronômio, quando você não sabia nada disso, quando não existia lei, pelo menos para você,
espiritualmente, quando você não conhecia o Senhor, quando você estava alheia às coisas de Deus, quando você estava cativo e nem percebia que estava cativo, Deus veio e fez tudo. Sem que você precisasse fazer nada. Ele te tocou, Ele te convenceu, Ele te chamou, Ele te inspirou, Ele abriu seu coração, Ele se apresentou a você de forma surpreendente, você ficou pasmo, e você chorava, e você orava. Mas agora que você se meteu de novo num outro cativeiro, agora que você se afastou, agora que você se esfriou de Deus, agora que você está abraçado com outra cultura, agora que você está vivendo um outro rolo, outro problema, outra prisão, outra situação, é o seguinte, presta atenção aí na ideia do texto. Deus pode tirar você daí, mas dessa vez tem que começar dentro do seu coração. Porque quando você era alheio às coisas de Deus, você não conhecia. Então o Espírito Santo encheu o seu coração, bateu na porta, sabe, escutou a porta e bate, não sei o quê. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e tal. E aí você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia vai falando com você, e não sei o quê e tal, está tudo certo. Agora, quando você já conhece Deus, você já é criado na cultura de Deus, e você se enamora da cultura pagã, e você se aproxima do mundanismo, aí, meu irmão, ele pode te tirar dali? Pode, mas o clamor tem que começar dentro do teu coração. E é isso que Deus diz lá em Deuteronômio 4. Veja o versículo 29. Ele diz assim, ó: de lá do cativeiro buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, não te destruirá, não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Se eu estou pregando hoje para alguém que já serviu a Deus, se você já adorou o nome do Senhor, se você já sentiu a presença de Deus, se você já foi liberto por Deus uma vez, se você já caminhou com Deus durante um tempo, se você conhece a voz de Deus, ou já sentiu a presença de Deus, e por algum motivo se tornou cativo, meu amigo, meu irmão, você precisa clamar. Você precisa clamar com força, clamar chorando, gritando. Você precisa buscar a Deus ao mesmo tempo que renega o cativeiro onde você se meteu. O conselho de Deus é esse: busque de todo o seu coração, com toda a sua alma. Esse requisito não é preciso para ser salvo. Para ser salvo você crê, você aceita, você recebe Jesus, você confirma, você diz: eu quero, eu aceito, põe meu nome aí, eu quero Jesus para mim. É diferente desse conselho, para você que já conhece, para você que já sentiu, para você que já sabe quem é Deus, para você que já teve a experiência, já experienciou Deus na prática, e está num cativeiro, seja ele qual for, a última moda, um relacionamento, um vício, eu não sei, qualquer outra coisa. Meu amigo, você precisa clamar. Você precisa clamar. Você precisa buscar ao Senhor. Porque o conselho de Deus é esse: busque de todo o seu coração, de toda a sua alma. Veja bem, o seu coração e sua alma não estão em paz no pecado. Senão você não estaria prestando atenção nessa mensagem. E isso que acontece com o pródigo, que eu estou falando lá no texto, que eu li só 2 versículos do pródigo, e o pródigo, lá no lama, no chiqueiro, não sei o quê, caindo em si, diz: espera aí, quantos funcionários do meu pai estão melhores do que eu?
Mas isso só aconteceu quando o pródigo chegou no fundo do poço. Ele só caiu em si quando todos viraram as costas para ele. Ele só caiu em si quando estava dentro de um chiqueiro. Ele só caiu em si quando estava cheio de lama. Ele só caiu em si quando estava comendo a mesma comida dos porcos. Ele só caiu em si quando ele olhou em volta e não havia mais ninguém. Porque a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E é isso que Deus avisou que aconteceria com Israel. Ele disse: eu libertei você. Eu resgatei você. Eu tirei você do Egito. Eu transformei você em filho. Comigo você deixou de ser escravo, mas eu te conheço e sei que um dia você vai se envolver com a cultura à sua volta. E você vai parar de ouvir os meus louvores. E você vai parar de dar ouvidos à minha palavra. E eu sei que um dia a cultura do mundo vai conseguir seduzir você, e você vai falar como eles falam, andar como eles andam, se vestir como eles se vestem. E eu sei que um dia você vai se distanciar de mim, e eu sei onde tudo isso vai acabar. Vai terminar na lama, na solidão, no chiqueiro e na distância de mim. E você poderá voltar para casa quando quiser. Mas dessa vez, você tem que se levantar daí e voltar para mim. Precisa ser uma decisão somente sua. Versículo Deuteronômio 24, 28, ele diz: lá servireis outros deuses que são obra das mãos dos homens. Madeira, pedra, que não vem, não ouve, não come. De lá, você vai me buscar. De lá buscarás o Senhor teu Deus. E o encontrarás quando buscares de todo o seu coração. Segundo, a lama também pode contribuir para o despertamento. A lama também pode contribuir para o despertamento. A história do pródigo, ela é interessante por um viés. É que o pródigo não foi transformado na casa do pai, mas num chiqueiro. A mudança, a virada de chave, que se fala isso hoje no mundo do marketing, do coach e tudo mais, a virada de chave, a mudança, não acontece quando ele está na casa do pai, mas acontece quando ele está no meio da lama do chiqueiro. Quer dizer, ele não foi convertido num culto poderoso quando ele estava no mundo de pródigo dele. Ele foi numa igreja, ouviu um pregador, ou foi numa sinagoga, ouviu um mestre, um rabino, ou coisa que o valha. Não. A virada de chave foi no meio da lama e no meio dos porcos. E essa transformação, essa virada, veio através de uma percepção que só quem é filho consegue alcançar. E a percepção é a seguinte: caramba, como a vida é diferente da vida na casa do meu pai. Como os relacionamentos são diferentes aqui, como era na casa do pai. Como os relacionamentos, as tensões, a cultura, o palavreado, a música, os vícios, as ofertas, as propostas. E essa percepção, a essa percepção Jesus chamou de caindo em si. O cara está no chiqueiro e ele para e fala assim: espera aí, a vida aqui é extremamente diferente da vida lá. Porque o desviado, ele tem essa possibilidade que o ímpio não tem. O desviado consegue pesar, colocar as coisas na balança. Colocar as coisas na balança. Então, por exemplo, quando eu me converti, eu vim do mundo, nunca tinha entrado numa igreja. Aí eu me converti, eu namorava uma moça, a primeira coisa que eu falei, aí eu terminei com a moça. Aí comecei, um tempo depois comecei a namorar uma menina da igreja. E aí eu chamei o pastor e falei: pastor, como que namora? De verdade, eu fiz essa pergunta ao pastor. Tá, e crente faz o quê? É só pegar na mão, é só conversa, pode abraçar, pode dar de mão dada, pode beijar do jeito que eu beijava, como é que funciona? Então, para quem é desviado, para quem novo convertido, ele está entrando numa vida nova. A metáfora é que você morreu para o mundo e nasceu de novo. Então tudo é novo. Para o desviado, se você está desviado ouvindo essa palavra, quer voltar para Jesus,
tudo você já conhece. Não tem novidade. Não temos novidade para te apresentar. É tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está desviado há quanto tempo? 7 anos, 8, 10, 30, 50 meses. Tá bom, é tudo igual, tá? É tudo igual. Você quer voltar? Quer. Então é tudo igual, a casa é a mesma coisa, os louvores, a palavra. A diferença é que você vai estar em paz com Deus. A diferença é que você vai estar em paz. Então é diferente para o desviado que volta do ímpio que se converte, do incrédulo que se converte, do pecador que se arrepende. E essa transformação, porque o desviado, ele consegue fazer a comparação dos dois. O ímpio não tinha essa condição. Ele consegue saber como é o mundo, mas ele não consegue saber como é na fé. Mas o desviado que está no chiqueiro, o pródigo, ele pode parar e falar assim, espera aí, a vida aqui é muito diferente do que a vida na casa do meu pai. E a essa percepção Jesus chama de caindo em si. Que é quando você olha para você e você percebe que você não é mais o mesmo que era quando estava na presença do Pai. Aleluia. É a partir dessa percepção que a mudança começa a acontecer. É quando você olha no espelho e não se reconhece mais como filho de Deus. É quando você analisa seus últimos movimentos, seus últimos compromissos e percebe que esses não são mais movimentos de um filho de Deus, mas de um desviado. Mas de um desviado. De uma desviada. Porque desviado é que age assim. Porque afastado da presença de Deus é que toma as decisões que você tem tomado. É que usa as palavras que você tem usado. É que frequenta os lugares que você tem frequentado. É quando você para e olha você mesmo, tentando achar o Filho de Deus, olhando no espelho, você tenta achar o Filho de Deus, a Filha de Deus, e não consegue, porque a lama, porque o ambiente, porque os últimos movimentos não têm a ver com os movimentos, as atitudes e as escolhas de um filho, de uma filha de Deus. Então a lama pode ser importante nesse processo. Eu não estou dizendo que a lama transforma. Não. Eu não estou pregando que a lama e o chiqueiro podem trazer você de volta. Não podem. Mas podem mostrar o quanto você está distante. Mas podem te dar a percepção de como você está diferente. Porque na presença do Pai, Ele tinha uma aparência, um vocabulário, um cheiro, uma situação, e longe do Pai, na lama, ele tem outro vocabulário, outra aparência, outra conformação, outra apresentação. Eu, lendo aqui o texto, eu tenho que tomar cuidado, porque senão as pessoas dizem, o pastor está dizendo que ele foi transformado lá na lama, então quem está na lama... Não, ele foi transformado na lama. A mudança, a virada, acontece na lama, porque a lama pode mostrar o quanto você está distante. Foi na lama que a mudança começou. Foi no chiqueiro que ele sentiu falta da casa do Pai. Foi no meio dos porcos que esse cara decidiu, entendeu, aceitou que a casa do Pai é o melhor lugar para ele. Na lama. E aí, em terceiro lugar, o maior presente da graça é o abraço do Pai e não a casa do Pai. O maior presente da graça não é a casa, mas é o Pai. Na igreja, a gente fica, sempre na igreja, eu já fiz parte desse time, tem os santarrões de plantão. Toda igreja. Aqui tem, nessa igreja. Toda igreja que eu tive a experiência de estar, tem os santarrões de plantão. Aqueles caras que, tipo assim, hoje eu estou pregando uma mensagem para quem está mais para lá do que para cá, não é? Aí se alguém levanta a mão e fala, pastor, eu quero voltar. Hoje a pessoa não entra muito numa comigo assim mais. Mas quando eu era mais novo, eu tinha 21 anos, eu era pastor. Então eu não tinha idade de pastor. E aí eu pregava isso que eu estou pregando aqui agora, e a pessoa voltava, e eu chegava a esse pessoal que eu estou falando, pastor, tá, mas e aí, como é que vai ser? E agora? O cara agora, na maior cara de pau, levanta, vem aqui na frente chorando, e a gente vai receber? Eu digo, vai.
a gente vai receber. Então, mas o senhor sabe que não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ah, não, não. Então, quantas vezes ele faz isso? Porque essas pessoas contam. Tem essas pessoas. Sabe, tipo o irmão do pródigo. Que... Vocês entenderam? Entende? Agora, veja que para essas pessoas, Deus é um velho de barba branca, de camisola branca, que está sentado num trono branco, e que tem uma vara na mão, e que está ali olhando, doido para, vem cá, agora, porque... E esse não é o Deus da graça. No dia que o garoto resolveu voltar, ele teve uma maior surpresa. Porque eu acho que toda pessoa que se arrepende, acho que a pior parte é, como dizia meu pai, você calçar a cara e ir lá e falar assim, desculpa, eu errei, eu estava arrependido, eu falhei nisso, naquilo, eu quero seu perdão, eu quero uma oportunidade. Acho que essa é a pior parte. Acho que essa é a pior parte. No estudo de aconselhamento, de aconselhadores, né, os professores, eles dizem o seguinte: quando uma pessoa ela quer voltar, mas ela não quer voltar porque ela está arrependida, ela quer voltar pela situação, porque vai morar onde, vai fazer o quê, não sei o que lá, ele diz assim, não abraça essa pessoa. Não abraça essa pessoa. A pessoa que precisa ser abraçada é a pessoa que está contrita, que está quebrantada. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo o seguinte, naquela época não tinha, a carta demorava meses, né, para chegar, e tinha um caso urgente, que é um caso de um cara da igreja que estava tendo sexo com a madrasta. E Paulo disse o seguinte, se eu tivesse aí, eu ia expulsar esse cara da igreja. Eu ia pegar ele pelo colarinho e ia pôr a porta fora. Entrega para Satanás. Isso é Paulo falando. Mas o mesmo Paulo, ele vai falar em um outro momento que a pessoa que está arrependida, que está contrita, precisa ser amparada. E aí a diferença é no coração do pecador, especialmente o cara que já conhece a fé. Então, como é que Deus trata, e como é que esse pai aqui responde ao desespero do garoto que estava no chiqueiro? Agora, veja que quando o pródigo estava no chiqueiro, ele estava pensando na casa. Em nenhum momento ele falou ainda ele fala lá, quando eu chegar lá, para entrar na casa, eu tenho que falar para o meu pai. Mas ele está pensando na casa, no conforto, no prato de comida quente, porque no chiqueiro ele pensava em um bom banho, uma cama limpa. Veja o que ele diz, quantos funcionários do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele está falando de quê? Do pão, da condição, da casa e tudo mais. Mas quando ele chega, ele sabia o caminho de volta, mas quando ele chega, ele descobriu que tudo aquilo que ele queria não era nada perto do que o pai tinha a oferecer. E o que é que o pai tinha a oferecer? Enquanto o garoto não aguenta mais a lama, ele vai porque ele não aguenta mais o chiqueiro. Ele vai porque ele não aguenta mais dormir onde ele dormia. Ele vai porque ele não aguenta mais os porcos. Ele vai porque ele quer o conforto, ele quer a cama dele, ele quer o chuveiro, ele quer... Então o garoto chega oferecendo derrota, desvio, pecado, mau cheiro, sujeira, vergonha. E ele busca um lugar melhor do que o chiqueiro. E o que ele encontra? Ele encontra o abraço de um pai amoroso. Não é um pai que fala assim, o pai, quando o filho desponta, quando o filho aparece, o pai não está com a mão na cintura e um pé batendo no chão e um dedo chacoalhando no nariz dele, dizendo, cadê o meu dinheiro, onde é que você pôs, eu sei, depois, agora você vem, depois de tudo, né, eu falei, eu avisei, quantas vezes, não sei o que lá, não. Essas coisas, esses fiscais da igreja é que fazem. Os irmãos mais velhos é que fazem.
porque esse teu filho desperdiçou tudo, não sei o quê. É tudo verdade. Tudo aquilo era verdade. Só que o que mais importa não é a casa, não é o prato de comida, não é a cama. Como nós percebemos no texto, que o abraço do pai vem antes da cama, da comida, de entrar na casa, das roupas novas, do anel no dedo, da sandália no pé, o abraço acompanhado do beijo no pescoço, vem antes desse filho tomar o banho, porque o pai beija esse filho quando ele ainda fede porco. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o maior presente da graça não é a casa, mas é o próprio pai. O maior presente não é estar na segurança do rebanho. O maior presente não é a estrutura que a casa do pai oferece, mas o maior presente é a pessoa do pai que recebe pródigos, como Jesus morreu na cruz de braços abertos. É assim que ele recebe. E esse, meu irmão, é o escândalo da graça poderosa. O pai que recebe filhos vindos da lama, com abraços, com beijos e com festa. E esse é o escândalo da graça. Depois, o resto fica para a igreja, para os irmãos mais velhos. Como Deus pensa. Se você está ouvindo essa palavra aqui ou no YouTube, e você está mais afastado de Deus do que com Ele, e a partir dessa mensagem você para e fala assim: eu preciso voltar, eu quero voltar a ter o que eu tinha, sentir o que eu sentia, fazer o que eu fazia, ouvir o que eu ouvia, louvar como eu louvava, eu preciso voltar. Então eu digo para você, como é que Deus recebe filhos vindos da lama? Ele fica de pé, ele abre os braços, e ele recebe, pode estar fedendo o que for, cheirando o que for, sujo como for, ele abraça, ele beija. O resto é a gente que faz depois, mas ele abraça e ele beija, como quem diz assim: filho, que bom que você voltou. A casa está aqui, limpa como sempre, e é sua. Seu lugar está aqui, seu como sempre. Suas coisas estão aqui. Você vai entrar e você vai ver. Sua cama está lá, limpa, pronta para hoje à noite. Tudo é seu, tudo está aí. Aleluia. E eu preparei ainda uma festa para logo mais. Tudo é seu. E eu preparei uma festa para te receber. Eu convidei todo mundo, porque a minha alegria é muito grande. Eu matei o bezerro mais gordo por tua causa, filhão, para te receber. Eu mandei trazer um anel novo para você, igualzinho o anel que você tinha, que você deve ter perdido. Aleluia. Isso é graça. Eu mandei trazer as roupas do jeitinho que você usava, iguaizinhos as roupas que você gostava quando você estava nessa casa. Eu mandei trazer os sapatos, porque você está descalço. Mas antes de tudo isso, antes do banho, da roupa, da festa, da comida, da Coca-Cola, do churrasco, do boi mais cevado, antes da cama limpa, do chuveiro quente, eu quero que você entenda que o maior presente não é o que eu te dou, mas é o relacionamento restaurado entre nós. Porque a partir de agora, você volta a ser meu filho. Você não precisa de uma casa nova. Você só precisa do abraço gracioso do Pai. Eu vou encerrar esse sermão e quero perguntar se essa manhã existe alguém que precisava ouvir essa palavra. Mas eu não gostaria que fosse apenas mais uma oração. Nós ouvimos essa manhã que a primeira libertação é por conta de Deus. Você não fez nada. Mas se você precisa voltar, essa revolução precisa começar no seu coração. É o que aconteceu com o pródigo. É o que Deus disse que aconteceria com Israel.
Se de lá do cativeiro, se você me buscar com todo o seu coração, aí eu vou te ouvir. Se você me buscar de todo o teu coração. Então, se você está aqui na igreja ouvindo essa palavra e precisa se consertar com Deus, não importa quem seja você, eu gostaria de fazer uma oração junto com você, para que você receba o abraço desse Pai maravilhoso. Ele está aqui de braços abertos para te receber. Tem alguém que deseja? Pastor, eu estou na igreja, tal, mas essa palavra é para mim. Se essa palavra é para você, levanta do seu lugar e vem, seja você onde estiver. A gente vai orar aqui juntos. Agora, levanta do seu lugar e venha. E venha. E venha. Se você está ouvindo pela internet, escreve aí, dá um sinal aí. Fala, eu, pastor. Eu quero, essa palavra é para mim. Então, escreve, faz algum sinal aí, para a gente orar juntos. Eu vou repetir a última vez e termino aqui a responsabilidade que Deus me deu para trazer essa palavra para você. Agora há pouco eu estava dizendo a vergonha, a situação e tal. Lembram? É o que está acontecendo nesse momento agora. É uma batalha. Uma batalha. De um lado o Espírito Santo chamando e do outro lado você precisa decidir. Porque para essa mudança acontecer tem que ser no coração da pessoa. Então termina aqui a responsabilidade que Deus me deu. Se você precisava ouvir essa palavra para ter o seu retorno, para recomeçar, para começar do zero, então sai do seu lugar e vem até aqui à frente. E nós vamos fazer uma oração por você. A Maria Tereza da Silva está dizendo que quer, o Fernando Carvalho está dizendo que quer, o Fábio Pereira também está dizendo que quer. E você? Quem mais aqui? Quem mais essa manhã precisa retornar para Jesus? Precisa dar um passo em direção a Jesus? Precisa do renovo de Cristo? Precisa se reconciliar com Cristo? Essa é uma manhã de reconciliação. Aleluia. E o Pai está de braços abertos, recebendo seus filhos. A Maria está dizendo, eu quero, pastor. O Sidney está dizendo, eu recebo essa palavra. O André está dizendo, amém. A Sandra está dizendo, eu quero. A Ilma está dizendo, eu quero. Essa palavra foi para mim. O Fábio Pereira, glória da segunda casa, vai ser uma Ana Rita, que palavra maravilhosa. E eu termino perguntando se tem mais alguém, porque tem, que precisava ouvir essa palavra, mas precisa se posicionar. Então sai do seu lugar e venha. O Espírito Santo está chamando você essa manhã. Vamos ficar de pé. Sinto falta da tua voz. A Célia está voltando para Jesus. Ô Célia, bem-vinda, querida. Me chamando para entrar. Sirene também voltando para Jesus. Bem-vinda. Aleluia. Eu sinto tanta saudade. Aleluia. De conversar contigo. Desce de onde você estiver, saia de onde você estiver e venha. E venha, em nome de Jesus. Saudades do meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu sei que não mereço mais. Ore com as suas palavras, fale as suas palavras. Você sabe onde você está. Você sabe espiritualmente onde você está, você sabe. Aleluia. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo. Saudades do meu Pai. Aleluia. Do meu Pai. Eu vou voltar. Aleluia. Pra casa do Pai. Só quero amor na casa do meu Pai. E repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Do meu Pai.
Ele recebe você de braços abertos essa manhã. Eu vou voltar pra casa do Pai. Mais alguém quer esse abraço? Quero amor. Tem mais alguém que quer esse abraço? Venha, em nome de Jesus. Meu Pai. Em nome de Jesus. E repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Do meu Pai. Aleluia. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Célia, bem-vinda, Eu Aline, sinto tanta saudade. Silvia, Kátia, de Sirene, conversar Ana, contigo. Paulo, Deus abençoe. Saudades do E meu vocês amigo. que estão aqui à igreja. Saudades do meu Pai. Do meu Pai. Se você quer vir, dá tempo. Se Eu você quer vir, dá vou tempo. voltar. Venha, receba o abraço bendito do seu Pai. Pai, Aleluia. eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença e entendemos que mesmo com lama, mesmo com resquícios do mundo, do chiqueiro, da cultura, do que for, o Senhor nos recebe de braços abertos. E eu estou me sentindo abraçado pelo Senhor essa manhã. Aqui, aos irmãos que estão lá pelo YouTube, que o Teu nome seja glorificado e nos ajude agora nessa nova fase a vivermos na Tua casa, do Teu jeito, a vivermos na Tua presença, debaixo das Tuas mãos poderosas. Que seja assim no nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.